Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso A Obsessão e a Terapêutica Espírita, e hoje, em particular, é a última aula do curso, é o fechamento do nosso curso sobre esse tema tão importante para todos nós, não só dentro do Espiritismo, mas para a nossa vida, o entendimento do que é a obsessão e qual é a terapêutica que a gente pode usar para combater essa dificuldade que muitas vezes aparece em nossas vidas ou com os nossos queridos. Vamos começar, como de hábito, com um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje é um pequeno trecho do prefácio. A propósito, quem não leu ainda o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, vale a pena. É uma mensagem lindíssima do Espírito de Verdade, e a gente pegou um pequeno trecho, só para motivar a todos lerem e relerem. A maioria já leu, mas relendo esse prefácio que traz uma mensagem de muito consolo e muita esperança para todos nós. Diz assim, o Espírito de Verdade: Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de Verdade. Vamos fazer então a nossa prece. Antes de começar propriamente a videoaula número 21, a última do curso, como foi dito, do curso A Obsessão e a Terapêutica Espírita. Então vamos todos juntos, uma só vibração de amor, de harmonia, de alegria, elevarmos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, o nosso Mestre que nos guia, a Irmã Maria Angélica e a cada um dos nossos guias espirituais, para que unidos a gente possa completar esse curso com alegria, com agradecimento muito grande a toda a espiritualidade amiga que nos trouxe até aqui, nos amparou, nos pegou no colo, A espiritualidade amiga está sempre conosco e a cúpula espiritual da casa não nos abandona jamais. Cabe a nós mantermos o pensamento e o sentimento elevado a esses espíritos bondosos que estão sempre conosco. A gente sabe que Deus é de amor, Deus de misericórdia, que a gente aproveite todas as graças que são derramadas sobre nós incessantemente. Graças a Deus. Então vamos lá. Quarta parte, é a última parte do livro. E esse capítulo, essa quarta parte, tem como título A Desobsessão Natural. E essa última parte é a mais curta do livro, ela só tem 3 capítulos. O 1, o 2 e o 3, pela ordem: Profilaxia das obsessões, o antídoto e a desobsessão natural. Vamos só dar uma recapitulada no que a gente aprendeu até agora. A estrutura do livro, ela se compõe de 4 partes, além da introdução, do sumário inicial. A primeira parte tratava da obsessão, então a gente viu todos os fundamentos da obsessão, aproveitou para desmistificar muitos conceitos que erroneamente a gente vem trazendo ao longo do tempo, às vezes por falta de estudo mais aprofundado sobre esse tema, que está colocado de uma forma muito clara, principalmente no livro dos médiuns e vários outros livros como esse, que a gente está estudando, sempre relembrando, Sueli Caldas Schubert, o livro que serve de base para o nosso curso, Obsessão e Desobsessão, Profilaxia e Terapêutica Espíritas. Então, a primeira parte a gente aprendeu tudo sobre obsessão, tudo não, os conceitos básicos, tudo a gente tem que estudar bastante mais, muito mais. A segunda parte é a Terapêutica Espírita, e essa responde basicamente a uma pergunta: tem solução a obsessão? Tem jeito? Tem tratamento? Respondendo a essas perguntas que a gente estudou, os vários capítulos da segunda parte, vimos que sim, tem solução, tem jeito. Hoje nós vamos fazer um fecho com a profilaxia, o antídoto e a desobsessão natural. A terapêutica espírita ela é muito eficaz contra a problemática das obsessões. Na terceira parte, especificamente, a gente tratou das reuniões de desobsessão, todo o andamento, toda a dinâmica das reuniões, o porquê elas existem. O título é a reunião de desobsessão, também chamada de reunião mediúnica. E aí a gente aprendeu o que acontece no âmbito de uma reunião mediúnica. Nas várias casas espíritas há diferenças sutis de dinâmica, mas geralmente há uma base em comum e é isso que o livro mostrou. E hoje a gente entra na última parte, a quarta, a desobsessão natural, e vamos ver qual é a profilaxia, o antídoto e a desobsessão natural. Primeiro vamos começar com o capítulo 1, a profilaxia das obsessões.
profilaxia no sentido do que a gente pode fazer para evitar a obsessão. E aí cabe a gente lembrar todas as 20 aulas anteriores do curso, né? Isso foi falado desde a primeira aula, que o estudo das obsessões, e em particular esse curso, a ideia é mostrar com clareza, e espero que a gente tenha atingido pelo menos um patamar de entendimento mínimo para todos nós, que a gente tenha alcançado esse objetivo ao ministrar esse curso. A ideia é que a gente tivesse um entendimento sobre o que é a obsessão e com esse entendimento, através do estudo, a gente desmistificasse muitos conceitos errôneos, né? Porque às vezes existe uma ignorância no sentido positivo de ignorar, né? Não é no sentido de não entender as coisas, mas de ignorar do que é a obsessão. E muitas vezes, no meio espírita, nas casas espíritas, quando a gente aprende o que é a obsessão, pode haver uma tendência, e há, em muitos casos, de direcionar tudo que acontece com a gente para o obsessor, né? Tudo é culpa do obsessor, tudo que acontece com os nossos queridos é uma obsessão, e aprendemos no curso que não é assim. Não há uma dissociação entre as questões espirituais e psíquicas ou emocionais, né? Nós somos um ser integral, como diz Joana. A gente hoje vai caminhar muito com Joana de Anjos nessa última aula. Joana traz conceitos importantes, especialmente no campo emocional, nessa psicologia transpessoal de que ela tanto fala nos livros, que faz um vínculo muito grande com a espiritualização. Então, por exemplo, só para sair um pouquinho da teoria, às vezes a gente está com alguma questão familiar, por exemplo, com uma divergência em casa, e a gente fala, o meu marido está obsidiado, ou o meu filho, ou a minha esposa, ou a minha sogra estão obsidiados, porque eles estão discordando de tudo que eu falo, estão estranhos, fazem coisas que não são comuns, e a gente aprendeu o quê? Pode ser a ação de um obsessor? Pode. Pode não ser? Pode não ser. Né? Então, vamos só nessa última aula deixar claro que divergência em si não é obsessão. Muitas vezes, por exemplo, um filho adolescente, que é uma idade naturalmente dada à rebeldia, a buscar conceitos novos, né? Não é uma idade fácil, quem é pai sabe disso, quem é mãe sabe disso, não é fácil para o filho ou para a filha também, mas às vezes começa a haver divergências em casa e a pessoa vai para a casa espírita dizendo que o filho está obsidiado. Primeiro, ir para a casa espírita é ótimo, porque esteja ou não, é maravilhoso para nós usarmos os recursos espíritas em quaisquer desequilíbrios que a gente enfrente, inclusive desequilíbrios emocionais. A gente sempre fala, junta a terapêutica espírita com a terapêutica médica e psicológica. Remédio, se necessário, terapia psicológica, recursos espíritas da terapêutica espírita, que teve um capítulo inteiro desse livro dedicado a esse tema. Mas não necessariamente a pessoa está obsidiada, é uma divergência. Né? Então, por que eu tenho usado tanto a palavra desmistificar? Para a gente não achar que qualquer um que esteja em desacordo com o que a gente pensa está obsidiado. Ou, se a gente começa a ter um desequilíbrio que muitas vezes é emocional, a gente já fala, eu estou com uma obsessão. Vamos procurar a casa espírita? Sempre. Tomar o nosso passe com frequência? Sempre. Buscar os recursos, atendimento fraterno, tratamento, se for o caso? Sempre. É muito bom para nós. Mas vamos ter cuidado para saber identificar se há ou não obsessão, em que grau. Pode ser um problema sério? Pode. A gente aprendeu aqui logo no início do curso as gradações das obsessões. Pode não ter nada a ver com obsessão? Pode. Não tem nada a ver. Né? E a gente às vezes fica atribuindo ao obsessor as nossas responsabilidades, até porque também repetimos isso ao longo do curso. Isso é de mão dupla. Não existe apenas uma obsessão de fora para dentro. Há grandes vínculos com o passado e é o nosso interior, dentro, né? Autoconhecimento, voltar-nos para dentro de nós. É isso que pode atrair um obsessor do passado, mais ou menos. Né? E para que a gente também, vamos lembrar disso, não se torne obsessor de nós mesmos, na auto-obsessão, ou dos outros. Porque existe obsessor de encarnado para encarnado também. Aprendemos isso. Né? Então, esse preâmbulo um pouco extenso é para que a gente tenha isso em mente no final do curso, que a obsessão é um problema sério, a gente pode se tornar muito sério, às vezes não é tanto, não é? Vem do passado, existe a nossa bagagem espiritual, mas tem solução, tem jeito, e a aula de hoje é sobre isso. Vamos falar da profilaxia das obsessões.
Começando com Jesus, é sempre bom, né? Começar, acabar e seguir com Jesus, né? Dizendo assim, vai e não peques mais. E quem estuda sabe que essa é a passagem da mulher adúltera. E é uma passagem riquíssima que a Sueli, no livro, retirou essa frase simbólica, importante, profunda e colocou na frente desse capítulo da profilaxia das obsessões. A gente, só para relembrar o caso da mulher adúltera, né? Era uma mulher que, no texto evangélico, né, cometeu o adultério. Alguns estudiosos dizem que ela era uma adolescente, uma moça, não era nem casada. Isso, alguns estudiosos aprofundaram isso, e naquele tempo havia a questão da noiva prometida aos seus noivos, então aparentemente ela era noiva, não se sabe exatamente, né? Isso tem muito tempo, claro, mas às vezes a gente aponta o dedo para o outro, como foi o caso aqui, né? E apedreja, ainda que mentalmente. No caso, havia a lei judaica, a lei mosaica, perdão, na época, ela seria apedrejada até a morte, lapidada. E toda essa multidão, está dando para ver a imagem, ia apedrejar ela. Quando Jesus, resumidamente o caso, ele entra e fala, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ele fala para a multidão. E com aquele detalhe importante, ele não fala, os que estiverem sem pecado, atirem as pedras. Não, ele vai diretamente ao coração de cada um, como até hoje. Ele fala de um, era uma multidão, mas ele fala de um, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E aí, cada um de cada vez, foi largando as pedras no chão, saíram, e ele fala para a moça ou para a mulher, ninguém te condenou, eu também não te condeno, e aí vem a frase, vai e não peques mais. Então vamos ficar com essa frase, síntese, vai. Jesus jamais exortou ninguém a ficar parado, a não se movimentar. O tempo inteiro, todos os seus ensinamentos, movimente-se, vai e não peques mais. O que é não peques mais? Siga as leis de Deus, não é aquele pecado, né? Que a gente às vezes aprende no catecismo, aquela culpa, não. Não peques mais siga as leis de Deus, né? Siga as leis que estão gravadas na sua consciência. Vá em frente, caminha. E essa frase ecoa para todos nós até hoje. E talvez, ou com certeza, seja a grande síntese da profilaxia das obsessões. É como se Jesus falasse para nós, vão, caminhem, mas não pequem mais. Né? Estudando o Espiritismo, a gente já aprende as leis morais com mais detalhe, tudo que Kardec condensou para nós nesse lindo ensinamento da doutrina, e a gente tem condição de buscar, de se esforçar nessa direção, ok? A Sueli explica o que é profilaxia, né? Só uma base inicial. A profilaxia é o conjunto de medidas preventivas que evitem o aparecimento de doenças, né? Muito falado na medicina, medidas preventivas. No caso da obsessão, sendo esta uma doença da alma, não é do corpo, embora possa até se manifestar no corpo através de desequilíbrios orgânicos, mas é uma doença da alma. A profilaxia é de vital importância, né? O atual estágio evolutivo do nosso planeta denota a precariedade das condições espirituais do homem. Tudo é feito para que o ser humano se torne cada vez mais materializado. Então vamos fazer uma pausa para entender isso. Quando a gente pensa em profilaxia das obsessões, a gente pode até imaginar que seja algum rito ou alguma busca de recursos sistematizada ou alguma coisa relativa à mediunidade. Sueli vai por outro caminho, seguindo Jesus. Vai e não peques mais. E analisa a nossa posição no mundo, que nos chama cada vez mais para a materialidade. Não é assim? Né? O mundo nos chama, a sociedade nos chama para a materialidade, para as coisas mundanas, para as paixões avassaladoras. Os livros espíritas estão repletos de expressões similares que definem o que ela chamou de precariedade das condições espirituais do homem. Eu vou antecipar o final desse capítulo, não é? A gente está ainda distante da espiritualização. E espiritualização não é ser espírita. Ser espírita é maravilhoso, a gente compreende, a gente vai em frente, mas a gente pode também se espiritualizar sem seguir a religião espírita. O espiritismo, em particular, ele junta a ciência com a filosofia e com a religião.
e vai direto ao nosso entendimento. Mas a espiritualização é uma busca individual. Alguns se encontram no espiritismo, outros se encontram no budismo, no catolicismo, nos evangélicos. Alguns não têm nem religião, mas fazem o bem, praticam o bem. Essa transcendência é a nossa grande busca, né? E cada um está no seu estágio. E alguns, talvez a maioria de nós, infelizmente, sequer iniciaram essa busca, porque, veja só, o que está escrito, o ser humano se torna, tudo é feito para que o ser humano se torne cada vez mais materializado. Vamos seguir em frente. E a gente traz Joana de Ângeles, que diz assim: nossa sociedade experimenta a pandemia psicopatológica das vidas vazias. É interessante o uso dela da pandemia, da palavra pandemia, muitos anos antes da gente estar diante de uma pandemia efetiva e real, a Covid-19. Ela já dizia que a gente estava numa pandemia psicopatológica, né? Doença psíquica das vidas vazias. E não é assim que a gente se sente muitas vezes, a vida vazia. Não é essa a origem de tantas depressões, de tantos desequilíbrios no extremo de suicídios, tentando contra a própria vida? É a sociedade que experimenta essa pandemia porque, excessivamente materializada, esquece da busca dos reais valores da espiritualização de cada um, e isso gera uma psicopatologia pandêmica das vidas vazias, uma falta de sentido da vida. Olha só o que ela diz mais. O tempo sem tempo, de que todos se queixam na atualidade, parece responsável pelas carências de toda a ordem. Vamos pensar um pouco nessa expressão? Tempo sem tempo. Não é assim que a gente se sente tantas vezes? E isso parece que a falta de tempo é responsável pelas carências todas nossas. E olha o que ela diz, quando em verdade é exatamente a ausência de afetividade, falta de amor. Vamos guardar isso, falta de amor, que gera as fugas psicológicas. Isso aí, fuga psicológica, está incluído todas as viciações, né? As buscas por distrações, fuga de nós mesmos, né? Transferências para coisas e lugares, aplicando a oportunidade útil da nossa encarnação, em buscas e atividades secundárias frustradoras. Resumindo, muitas vezes esse tempo sem tempo é porque a gente foca toda a nossa energia em atividades que são secundárias, não são fundamentais, e frustram. E aí geramos então o que ela chama, a Joana, de pandemia, né? Psicopatológica das vidas vazias. E o que isso tem a ver com a profilaxia das obsessões? Olha só, Sueli traz nesse capítulo a importância de a gente ter a postura correta diante da vida, não diante do obsessor, não diante do entendimento apenas limitado ao que é uma obsessão, ir no centro espírita e bota o nome na reunião, escreve o papelzinho. Tudo isso são recursos, né? A gente tem essa coisa muito de escrever o nome no papelzinho, colocar ali na caixinha, o que é muito bom, excelente, mas que a gente não se limite a isso, porque a gente precisa modificar as nossas ações, não só as ações, pensamentos, palavras, sentimentos, ações, na nossa vida do dia a dia. Primeiramente na nossa família, e estendendo a todas as nossas relações, incluindo o trabalho profissional, incluindo as pessoas da igreja, do centro, cada um com seus encontros, né? Incluindo os familiares, incluindo os amigos. Mas é todo um chamado que o Cristo nos faz para uma modificação interior nossa, para a gente sair da materialização, refletir sobre o tempo sem tempo, que Joana fala, e focar no que é principal na nossa vida. E essa resposta cada um tem que achar por si, embora o Espiritismo nos ofereça, por meio de todo o trabalho de Kardec, que codificou a doutrina, nos ajuda para a gente achar por nós mesmos, com as nossas pernas, na nossa caminhada, esse caminho tão lindo da espiritualização, que é, fechando, a grande profilaxia das obsessões, o Evangelho do Cristo, a espiritualização. Não é? E aí vamos pensar um pouquinho, já que a Joana falou em pandemia, será, aí uma pergunta para deixar no ar, dever de casa para cada um de nós no pós-curso, será que a pandemia da Covid-19, essa bem concreta nas nossas vidas,
não veio para a gente refletir sobre isso? Para a gente mudar as nossas ações? O quanto que o mundo vai sair transformado disso, mas mais do que o mundo, o quanto que cada um de nós vai sair transformado. Porque justamente a pandemia e a necessidade do isolamento decorrente dela nos obrigou a nos colocarmos diante de nós mesmos. A pandemia é como se fosse um espelho para nós, né? Isolados em casa, só com os nossos familiares, as atividades secundárias frustradoras foram retiradas, né? É o trabalho, é a saída, isso, ficamos em casa. Mudanças radicais no nosso comportamento, home office, por exemplo, na questão profissional, nas próprias casas espíritas, muitos trabalhos sendo feitos online, o próprio curso, né? Que a gente está aqui, os vários cursos que o SEMA oferece e outras casas também. Quantas modificações que a pandemia gerou, quase que implorando para a gente, assim, dizendo, né? Espiritualizem-se, pensem bem, né? O que a sociedade está quase que nos forçando a fazer por a materialização, essas coisas todas que a gente está falando, que a Joana fala, versus a real busca interior pelo reino dos céus, pela espiritualização. Muito tempo para reflexão, né? Dá um outro curso só para a gente desenvolver esse tema. Aí voltamos para a Sueli. Inverteram-se os valores, tornando-se muito difícil alguém destoado que passou a ser norma, né? Alguns, como o professor Hermógenes da Yoga, falava da normose, né? Normose, todo mundo faz tudo sempre igual. É a sociedade que impõe, e é difícil destoar disso muitas vezes, né? Olha o que ela diz: todavia, isto é possível e deve ser desejado, e é o que incalculável número de pessoas está tentando fazer em todos os quadrantes do globo. Buscam avidamente uma saída, uma resposta. E não há saída, não há resposta fora da busca pela transcendência. Busca real, efetiva, com esforço do Cristo que existe em nós. Muitos estão tentando, e a gente pode dizer, nós estamos tentando. Só o fato de estarmos juntos fazendo esse curso, participando, já é uma busca, através do estudo espírita, pela espiritualização, pela transcendência, né? Então, olha como um capítulo chamado Profilaxia das Obsessões, que a gente acha que vem uma receita mística, envolve toda uma reflexão sobre a vida da gente, sobre a nossa conduta nas nossas próprias vidas, né? Nós, que somos os detentores do livre-arbítrio e escolhemos como é que a gente conduz nossa vida. Sem embargo, o Espiritismo representa a porta que se abre a descortinar esse caminho, que não é privilégio dos espíritas, foi falado aqui, pois o Senhor tem meios de mostrá-los a todos os povos, a todos os homens, de diferentes maneiras e gradações. O ensinamento do Senhor é para todos. Cada um olha para um determinado viés, que são as várias tendências religiosas, alguns até sem uma religião específica, alguns com interpretações diferentes aqui e ali, mas no fundo o Senhor nos trouxe esse caminho, e aqui está dizendo o Espiritismo é a porta, né? Alguns dizem o Espiritismo é a porta, Jesus é a porta, a frase que se diz é Jesus é a porta, Kardec é a chave, né? São várias imagens parecidas que se usam para dizer que essa chave do entendimento está em nossas mãos. No nosso caso, os espíritas, ou os que buscam entender a doutrina, a leitura dos 5 livros da codificação, dos demais livros e esse entendimento maior que o Espiritismo nos oferece sobre nós mesmos. E a Sueli, Caldas Schubert, com a sua imagem sorridente, termina esse capítulo dizendo assim, a grande síntese: a única profilaxia eficaz contra a obsessão é a do Evangelho, é praticar o bem e ser bom. Essa é a profilaxia, né? Buscar a espiritualização, toda essa compreensão, fugir dessa, entre aspas, normose da materialidade que a sociedade nos impõe, né? O tempo sem tempo, que seja um tempo que a gente gaste da melhor maneira possível, que a gente despenda o nosso tempo com consciência, autoconhecimento, praticando bem e sendo bom. Praticando bem significa estar na igreja ou na casa espírita ou em qualquer lugar o tempo inteiro em oração? Não, mas significa estar em estado de oração, ligado ao alto, aos nossos mentores, ligado sobretudo ao Mestre Jesus, no caso da nossa casa, ligado à Irmã Maria Angélica,
no nosso trabalho, na nossa família, né? A gente vive como o mundo nos impõe, assim, a questão da vida, do trabalho profissional, do dinheiro. A gente não foge do mundo, não é para ir para o alto de uma montanha sozinho, né? O livro dos Espíritos fala muito sobre os eremitas, não é o caminho, né? A gente cresce se relacionando uns com os outros, mas com consciência sobre nós mesmos, né? E aí vem a grande síntese, praticando o bem e sendo bom, que é a grande meta para cada um de nós. Tá? Espero que fique clara essa primeira parte, porque a profilaxia das obsessões, a Sueli dá essa passada e a gente trouxe a Joana de Anjos para ajudar nesse nosso entendimento, mas vai depender muito, não só do entendimento de cada um de nós, mas da vontade de cada um de nós. É necessário muito esforço, porque, mais uma vez, a sociedade pode, assim, nos impor atividades secundárias frustrantes, como diz a Joana, mas cabe a cada um de nós, com muito esforço e colocando a vontade em movimento, né? Vamos lembrar, o Leon Denis, já foi falado numa aula anterior, a vontade é o motor da existência, Leon Denis diz isso, essa vontade de transcender, de buscar o Evangelho, de buscar Jesus, de praticar o bem e ser bom. Vamos entrar agora no segundo capítulo, o antídoto das obsessões. Segundo capítulo dessa quarta parte, que se chama, recordando, a desobsessão natural. E aí a Sueli colocou a citação na epígrafe do capítulo do Eurípides Barçanufo, grande Eurípides Barçanufo, um espírita espetacular, vale a pena quem quiser aprofundar o estudo da vida dele, existem livros, foi um grande espírita. E no livro Semente de Vida Eterna, tratando da obsessão, ele diz assim: através do Evangelho encontramos o antídoto eficiente contra a sua proliferação, a da obsessão, né? O amor. Então, logo no início desse capítulo, o antídoto das obsessões, ou seja, estando com uma obsessão, alguma relação obsessiva, o que fazer? Olha a resposta: o amor. Aprendemos vários recursos ao longo do curso, né? Recursos espirituais, recursos no campo da psicologia, as terapias, recursos no campo da medicina, medicamentos. Mas olha, o grande recurso, o maior, o antídoto, amor. Sueli diz, assim como o corpo necessita respirar, alimentar-se e repousar, a necessidade primordial do espírito é o amor, para se ver curado das enfermidades que o prejudicam, né? Enfermidades da alma. Então, o amor, às vezes a gente fala isso, né? E mesmo quando fala o mandamento maior do Cristo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, às vezes são apenas palavras repetidas, né? Mas vamos pensar na importância do amor em nossas vidas. Deus é amor. Nós somos filhos de Deus, somos amores também, amorzinhos, né? Filhos. Mas o corpo precisa respirar, alimentar, repousar, né? Essa imagem é interessante porque o corpo a gente entende, mas o espírito precisa amar e ser amado. E é para isso que a gente para isso que a gente vem. E a gente está escrito aqui, ó, para se ver curado das enfermidades que nos prejudicam. É a cura de todas as nossas enfermidades, inclusive no campo físico, no campo orgânico. Joana, mais uma vez, uma frase curta e profundíssima e linda. O amor é o oxigênio da alma. Né? Assim como a gente precisa do oxigênio para respirar, para o nosso corpo, o amor é o oxigênio da alma. Nós, espíritos, precisamos do amor como se precisa do ar na encarnação, estando aqui encarnados. Sueli prossegue no livro. Quando aprendermos a amar sem reservas, desinteressadamente, e aqui uma pausa, desinteressadamente, sem interesse, sem intenção por trás, sabe aquela coisa que a gente fala às vezes? Fulano bota intenção em tudo. A gente observa muito a intenção dos outros, mas o convite do Espiritismo é para o autoconhecimento. Estamos colocando alguma intenção oculta na relação com o outro. Qual é o nosso interesse? O amor com o interesse não é amor pleno. Então, quando a gente aprende a amar sem reservas,
sem interesse, sem exigências, completa doação. Quando houver em nós o amor em toda a sua plenitude, amor que se reparte por toda a humanidade. Olha que imagem linda do amor, né? De uma forma plena, completa. Quando isso acontecer, então não haverá ódios e malquerenças, guerras e disputas, desafetos e obsessores. Quando a gente, como planeta, mas sobretudo como individualidades, né? Porque a gente não tem um controle sobre os outros, mas a gente pode se esforçar nós mesmos. Quando a gente chegar nesse ponto, não vai ter obsessor, não vai ter desafeto. Por isso que é o antídoto contra a obsessão. Estando nesse nível, nenhum obsessor resiste ao amor, porque o amor é a maior força que existe. A força do amor é imensurável. E a gente estudou as reuniões de desobsessão, as reuniões mediúnicas, e vimos as técnicas, o que o doutrinador deve falar, o dirigente da mesa, estudamos isso tudo. Mas ressaltamos, sem amor, de nada adianta, porque o espírito desencarnado, que numa reunião de desobsessão é atendido em dor, em sofrimento, ele sente o que exala de nós encarnados, né? Se for conversa meio fiada, conversa mole, né, que a gente chama, né, fala, aqui é o Evangelho, o Livro dos Espíritos. Se for uma conversa da boca para fora, o espírito não é tocado. Às vezes, numa reunião mediúnica, quase não se fala muito, ouve-se, mas há um amor envolvido naquilo. Quando isso acontece, o espírito se toca. Isso no caso da reunião de desobsessão. Na nossa vida, mesmíssima coisa. Isso vale para um atendimento fraterno, né, quando há um atendimento aos encarnados no centro espírita, mas vale na nossa vida, quando há um amor desinteressado, quando há uma completa doação, como está escrito, quando não há exigências, quando a gente sente esse amor em plenitude e direciona em relação ao outro, né? Não tem ódio, não tem malquerença, não tem guerra, olha a importância disso, não tem disputa, não tem desafeto e, portanto, não há obsessão, obsessores e obsidiados. A boa notícia é que nós vamos chegar lá, o planeta está evoluindo, quando não sabemos e depende principalmente de cada um de nós saber com qual velocidade a gente está disposto a caminhar, o quanto de vontade a gente coloca nesse processo da espiritualização, do praticar o bem e de fazer o bem, né? Vejo que essa última aula, ela dá um fecho, uma conclusão para todo o curso, mostrando que a temática da obsessão é muito, mas muito mais ampla do que apenas o estudo, vamos chamar entre aspas, de técnico, né? Às vezes a gente fica tão preocupado em saber a posição da mão no passe, tudo é muito importante, técnica é importante, né? Mas é muito mais importante essa nossa visão da vida que o Espiritismo nos traz. E quem nos trouxe, não vamos nunca esquecer disso, quem nos trouxe isso foi Jesus, o nosso Mestre. Lembrando-nos que esse aprendizado começa no lar, com o parente difícil, com aqueles que nos fiscalizam, sejam eles encarnados ou não, com o próximo, o mais próximo que possivelmente é o obsessor de ontem, agora reencarnado bem perto de nós. Então é no lar que temos esse aprendizado inicial, que temos os nossos desafios. Muitas vezes obsessores estão encarnados na nossa família. Não adianta a gente ser bonzinho, ou bacana, ou legal no centro espírita, na igreja, ou no trabalho, e no nosso lar a gente esquece tudo que a gente aprende, né? É um conjunto de ações que começam no lar. É o núcleo mais importante para a gente praticar o que a gente aprende em teoria no Espiritismo. Porque o Espiritismo não é teórico. Ele exorta a que coloquemos em prática, com vontade, esse esforço. E olha a importância do lar e olha a importância, inclusive, dos nossos desafetos familiares, que muitas vezes são obsessores do passado, muitas vezes, e é frequente isso, espíritos a quem fizemos mal no passado e que nessa encarnação estamos recebendo um pedacinho de volta daquilo que fizemos no passado. Não sabemos porque temos a bênção do véu do esquecimento, mas sabemos, pela natureza das questões que enfrentamos, como precisamos proceder, agir, sentir, falar e, mais uma vez, colocar esforço. Tem que ter esforço, não é simples, né? É trabalhoso, pelo nosso estágio evolutivo.
Sueli dizendo que o amor é o antídoto, porque ele nos possibilita a conquista daqueles a quem devemos. O amor cicatriza todas as ulcerações existentes em nosso mundo interior. Então, quando a gente conseguir chegar nesse amor de plenitude, que a Joana de Ângeles fala tanto, a gente vai ver um slide daqui a pouco dela, acho que é o próximo, esse amor verdadeiro, desinteressado, sem exigência, em doação, né? Todas as nossas ulcerações, as nossas dores, dificuldades, marcas perispirituais, quem não sabe o que é isso, vamos aprender no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, vamos estudar cada vez mais. Vai ser tudo cicatrizado e a gente vai ficar bem, feliz. Olha o que diz a Joana. Terminando o livro Amor Imbatível Amor, que é um livro espetacular, não deixem de ler, quem não leu e quem já leu, leia de novo. É uma leitura obrigatória para nós, pela beleza e pelo conteúdo. Mediante o amor, imbatível amor, o ser se espiritualiza e avança na direção do infinito, plenamente realizado, totalmente saudável, portanto feliz. Nessas curtas sentenças, tá? A profilaxia, o antídoto, o que a gente tem que fazer? Amar e ser amado. Caminhar na direção da espiritualização, na direção do infinito, como ela coloca até de forma poética. E aí nós estaremos plenos, plenamente realizados, saudáveis da alma, da mente, do corpo e, portanto, felizes. Não é isso que a gente busca? A tal felicidade? Olha a receita aí, né? É simples? É fácil? Não. É possível? É possível. Porque muitos espíritos com muita dificuldade nos precederam. Inclusive espíritos puros, como Jesus. E espíritos superiores, como a Joana de Ângeles, que está nos ajudando ao longo do curso, com seus conceitos tão importantes, chegaram lá num nível evolutivo maior do que o nosso e nos oferecem de bandeja os ensinamentos para a gente poder compreender, se autoconhecer e colocar em prática, né? Não é um processo lindo? Né? Então, quando a gente fala em pandemia, a gente não, Joana, pandemia psicologicamente da vida vazia, a vida é vazia? Não é. Temos condição de sair dessas dificuldades? Temos. Temos ajuda para isso? Temos. Vontade, esforço e busca dos recursos espíritas, emocionais, psicólogos, médicos, psiquiatras, remédios. Qualquer recurso é válido e juntos a gente sai dessa vida vazia que muitas vezes leva aos atentados contra as próprias vidas, né? Infelizmente, mas que quando a gente busca essa espiritualização e caminha com Jesus, com base no amor, seguindo o Evangelho, o nosso caminho é sempre e sempre será ascendente, né? Para frente, para o alto, para Jesus. E o terceiro capítulo, a desobsessão natural. É o último capítulo do nosso livro, último capítulo do nosso curso. Vamos ver o que é dito aqui. Mais uma vez, Sueli coloca um trecho de Eurípides Barçanufo do livro Sementes de Vida Eterna. Aquele que encontrou Jesus já começou o processo de libertação interior e desobsessão natural. Que síntese maravilhosa. Então, vamos pensar. Se a profilaxia das obsessões, né, é seguir o Evangelho, praticar o bem, ser bom. Se o antídoto é o amor, a desobsessão natural, que não invalida todos os recursos da terapêutica espírita, médica e psicológica. Não invalida. Mas a grande desobsessão natural é encontrar Jesus. Que a gente nunca, jamais em tempo algum, se esqueça disso. É encontrando Jesus de verdade que a gente vai superar qualquer dificuldade, inclusive as dificuldades obsessivas, graves, que aprendemos que podem ser graves, né? Fascinação, subjugação, mas se encontrarmos Jesus, solução dada. Agora, muitos nos ajudam, né? Muitos nos ajudam. A espiritualidade amiga, nossas famílias, os médiuns numa casa espírita, mas vamos insistir nisso. Depende de nós, cada um de nós, essa caminhada, né? E é isso que o Espiritismo nos estimula, olharmos dentro de nós, onde a gente pode melhorar na direção e na força da nossa caminhada. Temos força sim.
porque Jesus disse que o fardo é leve, o jugo é suave. Diz a Sueli: encontrar Jesus significa libertação. Libertação do passado, dos erros que nos aprisionam como pesadas grilhetas, libertação de nós mesmos. Encontrar Jesus realmente significará mudança radical na intimidade do nosso ser. Deu para perceber que encontrar Jesus não é um conceito simples. É muito fácil colocar uma imagem de Jesus, olhar para ele, ficar rezando repetidamente, mas encontrar Jesus é algo mais profundo, né? A oração é um caminho maravilhoso, mas não basta por si só. Como estamos na prática das nossas vidas. E aqui, mais uma vez, a Sueli fala da libertação. Ao longo do curso, a gente viu muito isso. Libertação versus aprisionamento, né? É sair desse nosso estado quase que infantil, né? de distração que a gente, às vezes, leva à vida e ter maturidade espiritual de caminhar para Jesus. É um esforço grande, mas vale a pena a gente perseguir esse esforço, não é? Bem poucos encontraram Jesus em plenitude, né? Vamos lembrar do início da aula, o que a Sueli estava dizendo? A sociedade impõe a materialidade. Não são tantos assim que buscam Jesus, que a gente possa se incluir entre eles. A maioria de nós o estamos buscando ainda, nosso caso, estudando o Espiritismo. Entretanto, aquele que efetivamente encontrá-lo ficará virtualmente transformado. É a tal transformação moral de que fala Kardec, de que falam os Espíritos, a reforma íntima de que trata o Espiritismo, que, resumindo, reforma íntima é encontrar Jesus em nós, o reino dos céus, de que fala Jesus, principalmente nas bem-aventuranças, né? Então, o estudo do Espiritismo, das palavras de Jesus, o estudo do Evangelho, nos enche de esperança para que a gente possa, através desse entendimento, nos movimentarmos, não é? Lembra de Jesus? Vai e não peques mais. Nos movimentarmos na direção do bem, do amor, do Evangelho do Cristo. E embora os empeços na jornada, que são os obstáculos, não é? Resultantes da nossa pouca evolução, tudo fazem para nos sustentar os seres invisíveis que nos amam e que nos impelem a prosseguir. São os sirineus do amor que vêm nos apoiar e que aguardam a nossa ascensão. Não esqueçamos então dessa frase. Nunca estamos sós. Nunca. Temos os obsessores, os que não gostam de nós por causa do passado? Sim. Mas sempre temos o nosso anjo guardião, os espíritos que estão conosco, Maria Angélica, Jesus, nossos guias espirituais. Então, na hora da dificuldade, na hora que a vida fica vazia ou parece estar vazia, vamos lembrar que a gente não está só. E basta se ligar em prece a esses irmãos e irmãs, que a gente tem a nossa ajuda. Olha o que está escrito assim. Esses sirineus de amor, do amor, eles vêm nos apoiar e aguardam a nossa ascensão. Mais uma vez, depende de nós esse esforço ascendente em direção a Jesus, buscando esse amor. Quando a gente se movimenta, ainda que em passos pequenos, ligeiros, a gente recebe muita ajuda, muito apoio. E essa transformação pode até ser rápida, né? Claro que não se transforma de uma hora para outra, mas às vezes dá um clique na gente e a gente muda a conduta, né? A gente se conhece melhor e busca dar velocidade nessa ascensão que os Espíritos nos orientam. Olha o que a Sueli, já chegando no final da aula, chama de arena dos sacrifícios onde fomos colocados para testemunhar nossa fidelidade ao Cristo. Então vamos lá. Sueli diz que isso aqui, esse plano de encarnação, é uma arena de sacrifícios onde nós fomos colocados para testemunhar. Olha o verbo. A gente não adianta só ter teoria, entendimento racional. É testemunha. Testemunhando envolve muito o nosso emocional também. A testemunha da nossa fidelidade ao Cristo. Aí ela lista, olha que item simples, mas tão complexo ao mesmo tempo, né? Simples de entender, mas complexo de praticar ou de enfrentar. Os sacrifícios que a luta odierna nos impõe, a luta moderna, da vida moderna, muitos sacrifícios. Precisa de firmeza e coragem para resistirmos às tentações das sombras. É o mundo em que estamos, planeta de provas e expiações.
os pesados tributos de dor com que a violência e a permissividade dos costumes nos oneram. Né? Dói, a gente sofre. Não é fácil, por isso que é uma arena de sacrifícios. Mas temos condição de vencer essas etapas e temos ajuda, não vamos esquecer disso. E o esforço titânico para lutar contra as forças negativas, de fora para dentro e de dentro para fora. E aqui cabe um fecho, insistindo no que falamos ao longo do curso. A gente tem um foco absurdamente grande no que vem de fora para dentro. E não tem, às vezes, não dá a mesma importância ao que sai de dentro para fora. É mão dupla. Isso se aplica literalmente ao caso obsessivo, não é? Vamos relembrar que toda obsessão tem alicerces na reciprocidade, mas aplica-se a qualquer situação da vida da gente. Quando a gente fala em força negativa, não é só os fatores externos negativos que nos aprisionam, que nos dificultam a caminhada, mas, sobretudo, aquilo de negativo de dentro para fora, são as nossas imperfeições, que a gente tem condição de, aos poucos, ir melhorando. Transformação moral, reforma íntima. Jesus, buscar Jesus. Tá? E vamos fechar com Joana. Ela hoje, nessa aula, ela nos contribuiu muito para o nosso entendimento desse tema, da desobsessão natural. E ela diz uma coisa que a gente já sabe, mas que a gente precisa sentir. Jesus é o símbolo do amor integral em favor da humanidade. A gente não falou da profilaxia como o evangelho, do antídoto como o amor, da desobsessão natural como sendo Jesus? Joana dá um fecho nisso. Jesus é o símbolo do amor integral, amor pleno, amor imbatível, amor, como ela mesma diz, em favor da humanidade. Se nós temos Jesus que nos ama de maneira integral, não há espaço para medo, não há espaço para nada que seja contrário a essa força motriz maravilhosa, ascendente, profunda, que é o amor. Então que a gente fique com essas palavras da Joana, com essa frase, Jesus é o símbolo do amor integral em favor da humanidade, e que ela nos sirva de motivação para a gente continuar caminhando. E no caso do Espiritismo, a gente que busca esse entendimento do Espiritismo, isso se traduz em participar dos cursos, em ler os livros, em estudar e trabalhar. As casas espíritas estão aí com várias oportunidades de trabalho. Os livros são imensamente profundos. A codificação está aí para a gente ler e reler várias vezes. Se espíritos como Joana de Ângeles, Leon Denis, Eurípides Barçanufo, Manuel Filomeno na temática da obsessão, há uma quantidade imensa de livros maravilhosos, onde a gente pode aprofundar esses conceitos, compreender, trazer para dentro de nós, parar de apontar o dedo em relação aos outros. Olha que ele está obsidiado, hein? Não. Vamos botar o dedo em relação a nós, né? E pensar no nosso emocional, como é que está também, né? Parar de mistificar os fenômenos espíritas e mediúnicos, que a gente precisa estudar, aprender, compreender e desmistificar, né? Porque a gente, no fundo, está aqui para se autoconhecer. E, a partir disso, desenvolver em nós o amor, o entendimento do Evangelho e essa busca por Ele, que é o caminho, a verdade e a vida, o Mestre Jesus. Então, antes da prece final, eu queria, em nome dos instrutores desse curso, do Departamento Doutrinário, em meu próprio nome, agradecer a todos que chegaram até aqui, porque é preciso perseverar para chegar até o final de um curso, não é? A vida tem muitos atrativos, muitas dificuldades, e aqueles dentre nós que estamos aqui conseguimos chegar até o final do curso, podemos agradecer a espiritualidade amiga, ao Mestre Jesus, à Irmã Maria Angélica, que nos dá essa imensa oportunidade de estudo, não é? Então vamos fazer a nossa prece final, nos ligando a Deus, a Ele, o caminho, verdade e vida, Mestre Jesus, à Irmã Maria Angélica, a cada um dos nossos guias espirituais que nos ajudaram a perseverar. Agradecer o entendimento da doutrina, agradecer a oportunidade do estudo, agradecer as oportunidades que surgem em nossa vida para que coloquemos em prática, por meio de tantos desafios, tudo o que aprendemos. Que a gente não tenha medo de obsessor,
que a gente não tenha medo dos fenômenos, que a gente possa cada vez mais entender, compreender, colocar em prática e buscar a espiritualização, a transcendência. E esse é o verdadeiro encontro com o Mestre Jesus. Quando a gente encontrá-lo, não há espírito mau, espírito obsessor, espírito atrasado, espírito ignorante, espírito malfazejo que atrapalha a nossa caminhada, porque a nossa caminhada é de luz e temos muita ajuda para seguir nessa luz, sob o amparo, o conforto e o imenso amor integral do Mestre Jesus. Graças a Deus.